reconstrução do templo. Aí eu quero convidar você, então, para meditar no que Deus falou com o povo aqui neste capítulo, neste livro, que, se Deus permitir, a gente vai fazer a segunda parte dele também. Então, vamos olhar para o que Deus falou com o povo aqui, pensando nessa temática, não esqueça de Deus. Então, primeiramente, versículo 2, Ageu 1, 2, coloque aí para nós, pode deixar a sua Bíblia aberta, e nós vamos ler juntos agora aqui, vamos lá juntos, 1, 2, 3, assim... Ok, então o povo retornou do cativeiro, ok, gente? Retornou da pandemia, vamos fazer essa ligação assim, mas o povo não reconstruiu o templo do Senhor. E havia um pensamento, uma ideia correndo no meio do povo. Qual era essa ideia? Está dizendo aí, este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Antes da gente continuar, eu quero te perguntar, quais são as ideias que estão acontecendo hoje, nesse tempo de pandemia? Tem algumas ideias, alguns pensamentos. Quem sabe tem gente aí online falando o seguinte: ainda não posso, ainda não me sinto seguro de ir no culto presencial. Quando estava proibido, a gente não pode ir, né? Eu queria tanto ir. Aí liberou, né? Ele fala: eu não me sinto seguro de ir no culto presencial. Hã? Ah, eu estou esperando a segunda dose, ele já tomou a terceira agora. Desculpa, falei. Pior que eu fico bobo com as pessoas. Você fala: gente, eu segurei tanto que eu não falei, agora eu posso falar, né? Porque agora já está liberado. E aí? O que é que está me segurando agora? É uma ideia, é uma afirmação que nós estamos colocando como povo aqui. Eles voltaram, mas eles não reconstruíram, e a afirmação estava aqui: ainda não chegou o tempo. Tem muitas outras ideias: eu não preciso usar máscara. Tem umas afirmações do povo: eu não vou vacinar. Tem gente que tomou a primeira dose e não tomou a segunda. É ou não é? Gente, vamos dar o exemplo, nós como igreja, como filhos de Deus, amém? Vamos dar o exemplo, vamos fazer tudo que é preciso fazer. Agora eu pergunto para você, você aqui presente, você quem sabe tem ouvido de pessoas isso também, você que está online, qual é a ideia que está passando na sua cabeça? Você está como esse povo aqui? Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. E você vai dizer: ah, mas o templo está construído, eu não preciso reconstruir nada. Mas no Antigo Testamento, o templo simbolizava a presença de Deus. Então, se a gente vai aplicar aqui para a nossa realidade, em outras palavras, a gente estaria dizendo: ainda não chegou o tempo de voltar ao culto presencial. Ainda não chegou o tempo de servir a Deus. Ainda não chegou o tempo de voltar minha vida com Deus. Ainda não é hora de ir para o culto. Eu vou continuar aqui isolado. Eu pego o ônibus, eu vou para todo lugar, mas ainda não chegou o tempo de buscar a Deus. Será que é essa afirmação, são essas ideias que estão entrando na nossa vida? Sim ou não, gente? Então, que ponto você daria aqui? Que aprendizado a gente tiraria aqui? Eu estou fazendo, você vê que eu deixei só o texto ali, para a gente pensar e ler a palavra e deixar a palavra de Deus falar conosco. Não se esqueça de Deus. Eu aplicaria dessa forma, coloca para a gente aí, pensando que ainda não é tempo de buscá-lo. A pandemia, quem sabe, tem feito alguns se esquecerem de Deus. Aí que eu deveria buscar em dobro, no triplo, buscar muito mais. Sim ou não, gente? É tempo de buscar a Deus. É a hora de buscar a Deus. Sempre foi o tempo de buscar a Deus. Se for por cuidado, ok, mas olha, toma cuidado, não se esqueça de Deus. Não se esqueça daquele que tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Amém ou não amém? Outra coisa que Deus disse para o povo aqui, foi o Senhor que falou, ok? E Ele quer dizer para nós aqui nessa noite também. Você recebe, amém ou não? Ok. Outra coisa que Deus disse para o povo, Ageu 1:4. Vamos ler juntos lá, para você ler também e conversar aí. Bem alto, 1, 2, 3. Acaso... Foi o Senhor que falou. Então, eles estavam reconstruindo a vida deles. O texto está dizendo: a casa é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento. Eles estavam reconstruindo a casa deles, ok? Estava errado isso? De jeito nenhum.
Muito bom, eles estavam reconstruindo a vida deles. Que bom que você está retomando alguns trabalhos, retomaram tudo, alguns não, todos os trabalhos, graças a Deus por isso. Que bom que a gente está retomando as atividades, a economia, podendo viver melhor com a vacina. A gente tem que retomar a nossa vida. Mas tem uma problemática. Mas a minha casa continua destruída. Ou seja, eu estou retomando a minha vida, meu trabalho, meus estudos, a economia, a saúde, com a graça e misericórdia de Deus, mas eu tenho que perguntar, e minha vida espiritual vai continuar destruída? E meu tempo com Deus vai ficar exterminado, vai ser apagado da minha vida, da minha história? Tem um engano e um grande problema que nós pensamos, é achar que a gente consegue viver bem fora da presença de Deus. Que essa é a nossa problemática como ser humano, é a nossa autossuficiência, achar que a gente pode viver bem sem Deus. Não caia nesse engano, e é isso que o texto está dizendo. Acaso é tempo de vocês morarem, vocês estão vivendo a vida de vocês, e que bom que vocês estão trabalhando. Às vezes as pessoas me falam assim também, pastor, eu estou trabalhando muito, eu falo, graças a Deus. Não é verdade, gente? Porque tem muita gente desempregada, gente. 14 milhões de desempregados. Eu sei que é uma correria, a gente falou da correria da vida, né? Muita correria, mas melhor ainda estar trabalhando, graças a Deus. Sim ou não? Graças a Deus você está estudando, você tem o privilégio de estudar. A minha esposa fala assim, que a estratégia dela para me convencer a pagar, a gastar um pouco mais, né? A gente tem que pagar um negócio, comprar um negócio, fala, mas que coisa cara, que negócio caro, não podia comprar um mais barato. Ela fala, graças a Deus que a gente pode pagar esse negócio. É estratégia, viu, mulheres? Pega isso aí, graças a Deus que a gente pode pagar. E é verdade. Então, gente, ainda a casa é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento. O Senhor não está reclamando deles retomarem a vida deles. Porque o Senhor é que nos abençoa e quer isso para nós. Ele está dizendo, mas a minha casa, a sua vida espiritual está destruída. Você arrancou da sua rotina, seu tempo de culto, seu tempo de vida com Deus, sua vida espiritual que deveria ser o primeiro lugar. Na Bíblia tem várias coisas que é sempre usadas para nos lembrar do tempo com Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento tinha o sábado, o Shabá, que foi instituído com qual objetivo? Que o povo parasse naquele dia para se lembrar de Deus. Isso no Novo Testamento se tornou, os discípulos passaram a se reunir no dia da ressurreição. Todo o primeiro dia da semana, no domingo, os discípulos paravam para se reunir. Por que a gente está reunido aqui, gente? Eu já li tanta Bíblia, eu já ouvi demais, com certeza, mas quem não comeu hoje, pelo menos umas 2 vezes já? A Bíblia nos ensina o tempo todo a buscar a Deus, para nos lembrar de Deus, para que a gente se preencha do Senhor. No Antigo Testamento, as roupas deveriam ter aqueles adereços, né, aqueles negócios para lembrar eles a palavra de Deus. Eu acho isso fantástico. Você ter um versículo na parede, memorizar versículos. Me ensinaram, quando eu fui novo convertido, a pastora Marluce, lá de Guanabara, era casca grossa, chamava nós, os jovens e adolescentes, para a gente memorizar a Bíblia. E eu aceitei o desafio. Eu cheguei a memorizar mais de 300 versículos naquela época. Ajuda a memória, apesar que hoje está ficando ruim, parece. Ajuda a memória e ajuda a alma com a palavra de Deus, que está aqui guardada. A gente tem a Bíblia, a gente não fica memorizando, não guarda a palavra de Deus.